Você sabia que a tua vitória está em realizar o simples, aquilo que já foi estabelecido? Quando eu escrevi este livro em 2017, Cumprindo Princípios para Viver as Promessas, no prefácio deste livro, eu faço uma pergunta: existe um método para vivermos as promessas de Deus? E a resposta é sim, existe. E dentro do prefácio eu proponho uma parábola dizendo de duas mulheres que, ao realizar os seus trabalhos cotidianos, no cozimento do alimento para suas famílias, vamos colocar aí um arroz, e elas utilizarem a mesma marca, a mesma quantidade, o mesmo tempo de cozimento, utilizar tudo igual, desligar o fogo no mesmo momento. Não é de se espantar que, ao comer ambos os alimentos cozidos, o sabor será o mesmo, será idêntico. Só que isso não é simplesmente uma questão de ação, mas é um princípio que ambas utilizaram. E eu conto neste livro que esta ferramenta que elas utilizam nesse processo dá para inserir dentro daquilo que nós conhecemos como método, metodologia, ou seja, o caminho para se chegar a um resultado. E observe bem, a explicação é que isso só pode ser possível realizar por conta de uma ferramenta chamada método, ou seja, o percurso que ambas fizeram para obter um resultado esperado foi exatamente o mesmo. Então não seria de se espantar que ambas chegassem junto ao mesmo resultado, ou seja, a consequência de uma ação ou de um princípio. Então nós não precisamos de forma alguma inventar a roda, porque a palavra do Senhor já nos ensina tudo aquilo que precisamos cumprir para que as promessas que ele já realizou em nós seja manifestado. O problema é que tantas pessoas têm falado, cada dia surge algo novo, né? Tem pessoas tentando renovar a palavra de Deus, e a palavra do Senhor não precisa de renovo, ela tem o poder de nos renovar todos os dias, todos os dias. E quantas pessoas estão indo para as igrejas e faz campanha, e entre campanha, sai de campanha. Eu não sou contrário a campanhas, mas às vezes são cada situações que são realizadas, a pessoa pensa, não, agora vai dar certo. Chega no final, não acontece nada. Não, essa campanha minha vida vai ser transformada. Não, nessa consagração, nessa subida para o monte, não, nessa oferta. Mas na verdade você está se esquecendo, primeiro, quais são as promessas que Deus te fez? Como pessoa, não coletivo igreja, como pessoa. E dependendo da promessa que ele lhe fez, junto com a promessa vem o estabelecimento de princípios que ele mesmo já determinou para que seja cumprido, a fim de que essas promessas então sejam destravadas, porque o Senhor no mundo espiritual já deixou tudo pronto, mas agora cabe a mim e a você realizar aquilo que é necessário. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo bem simples, simples, simples. Eu quero ser uma pessoa íntima com Deus. Eu recebi de Deus uma promessa que eu seria uma pessoa íntima dele e que seria, né, um expoente da palavra de Deus. Tem um chamado específico para ser um pregador da palavra de Deus. Eu não vou conseguir viver essas promessas se eu não tiver primeiro cumprindo o princípio da oração, da busca da intimidade com Deus e do estudo sistemático da palavra do Senhor. Então você observa como que eu vou viver a promessa de ser um expoente, um pregador da palavra do Senhor, aquele que tem um chamado específico para ser de fato aqueles que anunciam o evangelho do Senhor de forma pública, se eu não cumpro o princípio de estar sempre em oração, em jejum, em busca de intimidade com Deus, com o Espírito Santo do Senhor e estudo sistemático da palavra de Deus. Paulo
havia dito a Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado, né, como obreiro aprovado, que não tenha nada do que se envergonhar e que maneje muito bem a palavra da verdade. Então, manejar a palavra da verdade é um princípio que eu preciso cumprir para viver a promessa de ser usado por Deus para ser um anunciador da palavra dele. É só um exemplo bem básico para que você consiga compreender. Então, não adianta você simplesmente entrar em campanhas e fazer uma série de situações sem saber quais são as suas promessas que Deus estabeleceu e quais são os princípios que você precisa cumprir para que essas promessas comecem a ser, vou usar até um jargão aqui, sejam destravadas na tua vida e na tua história. Isso é muito, mas é muito importante. Por isso que tem muitas pessoas frustradas dentro da casa do Senhor. Por isso tem muitas pessoas chateadas com Deus. Por isso tem muitas pessoas que parece que quanto mais ele anda no Evangelho, mais para trás ele vem, porque nada está dando certo. Então, na verdade, não é que Deus deixou de fazer alguma coisa na tua história. Você sim que deixou de cumprir algum princípio que o Senhor estabeleceu para que então as promessas elas te alcancem. Pense bem nisso. Fique aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.